esse é um tema que ele é essencial, ele toca o setor de saúde de diversas maneiras, tão forte quanto outras indústrias, mas ao mesmo tempo existe tão pouco conhecimento a respeito da importância da propriedade intelectual na dinâmica da construção da inovação, na dinâmica da tecnologia e na dinâmica da própria saúde da população, da construção, da promoção, da prevenção em saúde. Tudo isso está muito ligado ao desenvolvimento da tecnologia, né? O que a gente evoluiu na saúde nos últimos, 100 anos, 200 anos, tudo tem tecnologia abarcada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, poder organizar esse café da manhã. Como foi dito, a Bionexo ela está já há 25 anos no mercado, 24, chegando a 25 no ano que vem. E se não me engano, a mesma data, mesma idade da ANAP. A ANAP também foi fundada mais ou menos na mesma época, né? A gente vem, desde então, trabalhando juntos. Sempre trabalhamos juntos com a ANAP. E essa parceria ela vem se renovando, se fortalecendo e com certeza esse ano a gente conseguiu conquistar algumas coisas muito bacanas e que colocou essa parceria num novo patamar. E é isso que a gente acredita. A gente acredita que as coisas no setor de saúde, todos os setores, mas o setor de saúde em especial, elas precisam ser construídas junto, construídas em parceria com as associações, com os nossos clientes. É uma alegria ver clientes aqui também, clientes fornecedores, clientes hospitais. E a gente preparou um conteúdo que é um conteúdo que, depois que a gente começou a preparar ele, eu fiquei refletindo e vendo que é muito pouco discutido no setor. Tem muitas coisas que são... O setor e os temas são, para quem acompanha já há um tempo, às vezes um pouco repetitivos. O que a gente evoluiu na saúde nos últimos, 100 anos, 200 anos, tudo tem tecnologia embarcada. Ou 1000 anos, né? Não tinha a defesa ainda, mas a tecnologia já vinha desde dos povos originários, que é uma linha também de pesquisa dentro da propriedade intelectual da saúde, e depois dos desdobramentos científicos recentes. Então, assim, é um assunto muito rico, que eu não vou ficar falando muito aqui, porque a gente tem gente muito mais preparada do que eu para falar. Então a gente tem a Renata, que eu já vou apresentar agora em mais detalhes. Então a Renata eu vou passar, não vai ser 30 minutos explicando a professora. Ela é biomédica, mestra em ciências biológicas, doutora em química biológica e pós-doutora na UFRJ. Hoje é professora da UERJ, né? E aí tem todas essas outras credenciais que ela vai poder explicar, mas é uma pessoa que conhece, especialista, estuda, ensina, e é uma promotora do tema de propriedade intelectual, de inovação, e o Gustavo eu vou apresentar na sequência. Eu não sei porquê, mas o painel a gente trouxe 2 cariocas, não sei porquê, trouxemos do Rio, né? Pernambucana, tudo bem. Pernambucana radicada no Rio de Janeiro. E um goiano radicado no Rio de Janeiro também. Então tá resolvido. Eu tava me sentindo um pouco mal, mas acho que já passou. Brincadeira, né? Então, a ideia é a gente começar aqui com a Renata. A Renata vai fazer uma exposição de um conteúdo para dar uma contextualizada, um pano de fundo desse nosso papo de hoje. E na sequência a gente... se reúne aqui e vamos conversando um pouco sobre o assunto, aprofundando em alguns aspectos que são importantes para essa discussão, para que a gente tenha aqui um momento de aprendizado conjunto, que a gente possa aproveitar essa manhã, esse tempo aqui juntos para entender, primeiro, a importância desse assunto, né, de propriedade intelectual. Ele não é um assunto que está lá não sei aonde, que é uma coisa das universidades, é uma coisa que impacta a nossa vida, a vida nossa pessoal, a vida das instituições onde a gente trabalha, a gente ter essa dimensão de qual é o impacto para nós, para nossas instituições, e também a importância do tema para a inovação como um todo. Então a gente tem um público aqui que são de hospitais, agentes, instituições do setor de saúde, e temos também health techs, tecnologias e empresas de tecnologia que também têm interesse, e é bom que conheça desse assunto, seja para promover seus produtos, como para se defender também de eventuais maus usos de tecnologias. Então, Renata, Angeli, bem-vinda, contigo aqui. Oi, gente, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Sou professora da UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e fiz essa transição. Eu falo que eu fiz uma transição de carreira, né? Que eu era pesquisadora de bancada, estava ali pesquisando, queria ganhar o Nobel, queria mesmo ganhar o Nobel, né? E fui vendo que, na verdade, mais importante que ganhar o Nobel é descobrir
a cura para o meu vizinho, né, para as questões de saúde, etc. Então, eu saí do meu doutorado pensando o que é que eu vou fazer com esse doutorado, né? E aí fui para a área de inovação, de propriedade, e aí fui aprender propriedade intelectual, que era exatamente isso. Como é que eu vou inventar um medicamento se eu não sei como colocar aquela molécula dentro de um vidrinho dentro da prateleira? Na área de saúde, a gente não aprende a fazer isso, né? Então, não adianta você ter milhões de... Quer dizer, não adianta você ter milhões de artigos e etc., mas é preciso aprender como colocar esse conhecimento para, de fato, fazer inovação, né? Eu sempre falo, a gente tem muito conhecimento, o Brasil é o 13º país que mais publica artigo científico no mundo e a gente não transforma esse conhecimento em inovação. Por quê? Então, eu resolvi fazer um pós-doc nessa área de inovação e virei professora de propriedade intelectual e empreendedorismo da biologia e das ciências ambientais. A UERJ tem essa disciplina como obrigatória. Então, né, os meus alunos da biologia e das ciências ambientais, eles têm propriedade intelectual e empreendedorismo na graduação. Bem, eu sempre começo minhas palestras com essa figura, né, que é um pouco da introdução que a gente faz da inovação, né? Por que algo que parece igual a tudo vira, de fato, uma inovação? Que olhar que a gente tem que ter para aquele resultado, para que, de fato, aquele resultado impacte na vida das pessoas. A gente tem milhões de tipos de inovação. Inovação talvez seja a palavra da moda. É bom que esteja na moda mesmo, que a gente comece a discutir sobre ela. Então, a gente tem inovação radical, né, quando a gente tem, de fato, uma mudança que provoca impacto no mercado. Uma inovação incremental, que é quando a gente tem uma melhoria, enfim. Uma inovação substancial que a gente tem muito em processos. Então, nas nossas empresas, nas nossas instituições, né, você tem uma inovação substancial hoje com a tecnologia, etc. E a inovação disruptiva, que é o que todo mundo quer criar, né, que a gente consegue mudar a forma como a gente se relaciona ou como que aquele produto se relaciona. A gente tem vários exemplos de inovação disruptiva. Aí vai ter Uber, né, Deezer, Netflix e etc. E a gente, óbvio, busca essa inovação disruptiva na saúde, que a gente vai já está começando, já tem, né, já começa a ter. Bem, e aí eu trago um organograma, né, mostrando desde a estrutura do DNA, da descoberta, da revelação da estrutura do DNA, o que a gente já conseguiu de produto a partir disso. Então, tudo começa na bancada, né, numa pesquisa. Você não consegue inventar uma tecnologia para a saúde do nada, né? Você não acorda e resolve fazer uma tecnologia para a saúde. Você tem muito tempo de pesquisa ali. Então, com a estrutura do DNA, em 1953, a gente começa a criar organismos transgênicos, produtos transgênicos, e aí o nosso primeiro produto inovador disruptivo, que é a insulina recombinante, né, que é fruto de uma parceria da universidade com a empresa, os alimentos transgênicos, os animais transgênicos, até chegar aqui nos nossos dois exemplos mais fortes, que são o CRISPR, que é uma tecnologia, todos devem saber, né, não sei se todo mundo sabe, de edição de DNA, que é, sim, uma tecnologia disruptiva, e a vacina de Covid, a vacina de RNA, né, que muita gente falava assim, mas uma vacina sai muito rápido. Não sai muito rápido. Ela está há 40 anos sendo pesquisada no laboratório. Ela estava pronta, a tecnologia estava pronta na hora que todo mundo tinha dinheiro e que tinha uma grande demanda para que essa tecnologia fosse para o mercado. E aí, quando a gente vai falar de inovação, das empresas mais inovadoras do mundo, se vocês repararem, em 2020, a gente tem empresas de tecnologia, basicamente, que é esse azulzinho, que empresas de healthcare, a gente está aqui em amarelo. A primeira que aparece em amarelo de healthcare é a Philips, porque tem muito equipamento, dispositivo. Eu sou deficiente auditiva, eu uso um aparelho auditivo da Oticon, que é uma empresa dinamarquesa, mas a Philips, por exemplo, é líder de vendas em aparelho auditivo. Em 2021, olha quem aparece em 10º lugar. A Pfizer. Por quê? Por causa da vacina. Foi a Pfizer que criou a vacina do Covid? Não. A vacina estava lá, como eu falei para vocês, há 20 anos, há 40 anos, né, que a professora Katalin pesquisava RNA, e há 20 anos que ela e o professor Drill, que era um médico, estudavam as mutações de RNA, porque eles entendiam que era muito melhor você trabalhar com RNA do que com a molécula de DNA, ou com proteína, etc. Então, essa vacina, né, essas patentes, que eram da Universidade da Pensilvânia, foram compradas pela BioNTech. A BioNTech era uma startup que foi criada em 2008 para fazer vacina de RNA para câncer. E aí, imagina, em 2020 eles pivotam e entregam para a gente, compram as vacinas da Pfizer, compram as vacinas da Universidade da Pensilvânia. Hoje a professora Katalin é diretora científica da BioNTech. E a Pfizer
chega para distribuir isso para o braço de todo mundo. Ou seja, fazer a inovação de fato. Porque do que me adianta essa vacina numa bancada de laboratório? Nada. Adianta a hora que a gente chega no posto de saúde, enfim, e consegue tomar e salvar e, né, o mundo voltar a ser um mundo depois do Covid. Bem, um outro exemplo que eu trago para vocês é do CRISPR, né, que é um exemplo que, na verdade, sim, foi muito rápido. Ele foi descrito pela primeira vez, essa tecnologia em 2010. O CRISPR é uma tecnologia de edição do DNA. Você consegue mudar a posição exata do DNA e consertá-lo. Então, hoje a gente já tem bebês sendo criados, né, na China, que falta um pouco de regulamentação, ou, enfim, não sei muito bem como é que eles... Né? Mas já tem um pesquisador que criou duas crianças gêmeas, dois embriões, sem o gene que recebe o vírus do HIV. Então, essas crianças são imunes ao HIV. Eticamente, isso é muito discutido, né? Mas já chegou. O CRISPR já chegou. No Brasil, a gente tem uma grande pesquisa do Instituto IDOR, que faz anemia falciforme. A anemia falciforme é só uma moléculazinha, um genezinho que precisa ser trocado. E a gente tem aí uma pesquisa bem forte do Instituto IDOR para que, acho que talvez a gente vai ter uma inovação disruptiva brasileira, pensar na cura do anemia falciforme através do CRISPR. Então, muita coisa está acontecendo usando o CRISPR, mas, e aí eu até deixo para vocês esse livro, que é uma biografia da Jennifer Doudna, que hoje ela, que é a pessoa que descobriu isso, né, que relatou pela primeira vez, hoje ela está, inclusive, trabalhando no Senado americano para discutir o uso ético do CRISPR, né? Porque você vai conseguir fazer coisas extraordinárias ou não sei. Mas, imagina, você está na mão uma mutação que você pode criar um bebê do jeito que você quiser, né? Uma pessoa do jeito que você quiser. Então, já tem gente usando hoje para autismo, para Hashimoto, anemia falciforme, enfim. Aí, nesse livro do James Watson, que é um biógrafo sensacional, do Walter Isaacson, que é um biógrafo sensacional, ele fala isso, né? Ele conta a história dela, mas ele conta também hoje onde está sendo usado, como é que está sendo essa história ética e etc. Chamada decodificadora. Bem, elas duas, então, descreveram essa molécula, essa tecnologia pela primeira vez. Já existia, elas descobriram a bactéria, não foram elas que inventaram, né? A bactéria já fazia isso. Em 2009 e 2010. Olha aqui as primeiras patentes surgindo, né? A gente tinha aqui 2010, 2011, tá vendo? E aí, depois que foi descoberto, depois que saiu o artigo científico mostrando a quantidade de gente, a quantidade de patente que foi aumentando. Por quê? Porque essa tecnologia foi indo para o mercado, foi começando a ser usada e as pessoas foram protegendo esse uso. Quem protegia, né? De quem eram essas patentes? Se vocês olharem, quase todos, institutos de pesquisa. Porque era tão novo, era tão disruptivo, que não existia empresa trabalhando em criar CRISPR ou tecnologia de CRISPR. Quem fazia? O MIT, a China, o Broad Institute, a Universidade da Califórnia. A Universidade da Califórnia, inclusive, que é a universidade da professora Jennifer Doudna, de Berkeley, né? Ela é de Berkeley, na verdade. Harvard. E aí tem algumas empresas, ó. Editas, tá vendo? Cadê? CRISPR terapêutico. Tá vendo? Duas empresas aqui. De quem eram essas empresas? Das duas cientistas que descobriram. E de um terceiro cientista, que é o Zhang, que descreveu essa tecnologia para células eucariotas. Então, a gente tem as 3 primeiras patentes, que hoje, inclusive, é uma briga de propriedade intelectual enorme. A gente pode até discutir depois de quem é o quê, né? O Zhang está ganhando, mas no Nobel, elas duas ganharam. Elas foram creditadas como sendo as pessoas que descobriram a tecnologia. E aí elas criaram suas empresas que já estão oferecendo tecnologia CRISPR, principalmente para câncer, né? Bem, e aí quando a gente vai olhar as patentes, por que eu fiz essa introdução? Para mostrar para vocês que as patentes é o mecanismo mais importante de proteção do conhecimento, para que você coloque isso no mercado. Né? A gente vai discutir isso, o Gustavo vai falar melhor que eu, que ele é advogado. As patentes, elas protegem o outro de usar aquilo comercialmente. Então, o conhecimento é seu. O que a gente peca no Brasil? A gente cria muito conhecimento e não protege. A gente publica, olha que legal. Então, eu crio uma coisa muito inovadora e o que eu faço? Dou de bandeja para todo mundo usar.
para quem, inclusive, tem mais tecnologia, poder de tecnologia, poder de desenvolvimento do que eu. E essas pessoas conseguem transformar o conhecimento em inovação e a gente compra esse conhecimento, né? Compra essa inovação que, na verdade, foi feito, foi descoberto, foi a parte mais difícil, né? Ou mais demorada, foi feita aqui. A gente for olhar, a China hoje, ela lidera 29 campos de tecnologia de patentes. Então, ela é o país que mais deposita patente no mundo e, principalmente, em 29 campos, né? Mas os Estados Unidos, que foi sempre o país que mais depositou patente, né, continua liderando em 4 campos, principalmente tecnologia, medicamentos e tecnologias médicas de saúde, né? Então, eles estão aí. O Brasil nem aparece, na verdade, aqui. A gente tem 5 países que simplesmente são donos de 88% de patentes no mundo inteiro. Bem, aqui é a quantidade de retorno, né, de grants que esses países recebem com a comercialização das suas patentes. Reparem que a China não tinha nada. A primeira lei de patente na China é de 1974. Então, um país que, durante muito tempo, não queria fazer patente. Por quê? Porque para ela era zero interesse proteger o conhecimento. Ela queria, na verdade, usar o conhecimento dos outros. Fez isso durante muito tempo, aprendeu a fazer e criou uma legislação, né? E em 20 anos, 30 anos, virou o país que mais deposita patente no mundo. Né? E hoje, o que mais recebe royalties de suas patentes, ou seja, o que mais coloca patentes comercializadas e recebe retorno por isso, passando nos Estados Unidos. E aí, aqui é um dado que é muito interessante assim, para o Brasil, é um dado de 2018, mas ele é igual, né? A gente está atualizando esses gráficos, que é quem deposita patente no Brasil? Né? Se você for olhar na China, de vermelho são residentes, CPFs e CNPJs chineses, e de laranja, CPFs e CNPJs não residentes. Se você for olhar nos Estados Unidos, tem um meio a meio. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país que é muito interessante de depositar patente lá, porque eles têm conhecimento para fazer tecnologia, né? Para competir com essa tecnologia, e é um mercado grande. Agora, olha o Brasil. Muito mais países de fora, muito mais CNPJs e CPFs de fora, CNPJs depositando patente aqui. O que isso significa? Por que todo mundo tem interesse em patentear aqui? Porque a gente é um grande mercado consumidor. E a gente tem potencial para fazer igual. As patentes, elas são territoriais. O que significa isso? Significa que se eu não depositar, não proteger no país que eu quero utilizar, aquele país pode fazer a patente sem me pagar royalties, sem me pedir autorização. Então, eu tenho que proteger aqui, tenho que proteger na China, tenho que proteger na União Europeia, que vale como um único país, tenho que proteger nos Estados Unidos, tenho que proteger no Japão, então tenho que ter uma estratégia de proteção. No Brasil, a gente tem todo mundo protegendo aqui e a gente protegendo bem menos. E aí, mais grave, aqui é só aquele gráfico que eu mostro que a gente é o 12º país que mais deposita patente no mundo e é o 50º, ano passado 49º, esse ano a gente caiu uma posição no ranking de inovação no Index Innovation, no Global Index Innovation. Então, a gente está em 50º país que menos inova, né? Num conjunto de 120 países, a gente está ali. O 12º, né, na frente de países importantes de construção de conhecimento, mas a gente não transforma o nosso conhecimento científico em inovação. Bem, e aí, quando a gente vai olhar quem são os depositantes brasileiros, a gente tem as empresas mais inovadoras do ranking do valor econômico, mas quem é que está depositando aqui? Ou seja, a gente não deposita aqui, e quem é que deposita aqui? As universidades. Petrobras, em primeiro lugar, voltou depois de 5 anos. Aí, Campina Grande, cadê o Evandro? Campina Grande, depois Minas Gerais, Campinas, Sergipe, universidade. Então, ou seja, os nossos empresários, né, as nossas empresas, não depositam patente. E aí, o que significa isso? Essas instituições não estão colocando isso no mercado. As universidades não colocam tecnologia no mercado. Elas precisam patentear, depois elas precisam transferir, depois elas precisam licenciar para que uma empresa coloque no mercado, e isso não é uma tarefa fácil, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, o Brasil é o 7º país que mais publicou artigo de Covid no mundo. O DNA, o RNA do vírus, o genoma do vírus, foi descoberto por uma pesquisadora brasileira. Das 120 patentes de vacinas depositadas no INPI, apenas 5 são brasileiras e uma só de empresa, o resto de universidade. Ou seja, a gente fica na dependência, e vocês sabem como foi, né, da compra de uma tecnologia que salvou a vida das pessoas. Quando a gente vai olhar os depositantes que não são brasileiros, olha aqui, empresa.
Empresas de biotecnologia, Monsanto, Esponja em Biotech, enfim, aqui acho que tem aqui a BASF, a Dow, né, que é a empresa que mais deposita patente na área agro. Quer dizer, quem está depositando patente no Brasil, não residentes, são as empresas. Fazendo o quê? Vendendo suas tecnologias e a gente comprando. Só para ilustrar, já estou finalizando o meu tempo. Aqui é um estudo que o INPI fez, o nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, se você vai patentear, você precisa do INPI, a gente vai discutir isso já já. Para dispositivos de respiratório, né, a gente tinha, na época da pandemia, empresas residentes brasileiras com 4, e empresas não residentes, só a Philips, com 176 tecnologias de patente depositada para respirador. Ou seja, dentro de um setor, né, que foi primordial na pandemia, a gente estava aqui completamente dependente de tecnologia de fora. Bem, e aí, falando em health techs, e quero deixar isso aqui para vocês, né? Aqui são as health techs unicórnio. Todo mundo sabe o que é uma startup unicórnio? Eu não sei, não. É uma empresa avaliada em $1 bilhão. Isso. Não necessariamente. Pode ser avaliada numa rodada privada também. Bem, as health techs unicórnios pelo mundo, a gente tem, na maioria, Estados Unidos, né, alguma coisa na Europa. No Oriente Médio, a gente tem essa empresa de Israel, que é um case sempre importante para a inovação em saúde, e a Ásia. Essas empresas fazem o quê? Exatamente o que a gente faz, né? Empresas de nanotecnologia, mas empresas de soluções voltadas para atendimento médico, equipamentos e soluções para a área médica, aplicações de tecnologia médica e solução para adaptação de prótese e órtese. Tudo isso que as universidades fazem, que vocês fazem, né? Por que a gente não é startup unicórnio na área de saúde, né? O que falta para a gente? E é isso. Muito obrigada. Bom, obrigado, Renata. Chamar o Gustavo também. Gustavo, se você quiser sentar ali, eu já vou te apresentar também, para a gente começar o nosso painel. O Gustavo é mestre em Direito de Propriedade Intelectual, né, pela Franklin Pierce Center, que chique, hein? Especializado em Direito de Propriedade Intelectual pela FGV e é graduado pela Federal do Rio de Janeiro, né, e sócio do escritório Dahnemann. Depois ele pode contar um pouquinho mais da experiência dele, né? Eu tenho o privilégio de conhecer o Gustavo e o Dahnemann, né? Trabalhado nos últimos anos com eles e é muito legal ter vocês aqui, você aqui representando também a firma, né? Porque realmente a gente tem aqui o melhor advogado de propriedade intelectual, a melhor firma de propriedade intelectual do Brasil. Bom, começando aqui, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu falei rapidamente ali, eu estava comentando anteriormente no café, que o Gustavo nem sabia, né? Mas eu tenho uma certa história com propriedade intelectual e inovação, um assunto que eu gosto. E eu nem imaginava que eu fiz o meu mestrado, eu sou economista de formação, fiz o meu mestrado em desenvolvimento econômico na Unicamp, né? E o meu professor na época, o meu orientador, ele trabalhava junto à Inova, que é a agência de inovação da Unicamp, foi uma das primeiras agências de inovação, sem dúvida uma das pioneiras, não só na lógica de registro de inovação das universidades, mas principalmente na transferência de inovação e transferência de tecnologia em colaboração com empresas, regulou muito dessa dinâmica, né? Eu pude aprender isso em primeira mão e trabalhei, inclusive, com análise de patente, fiquei um tempo lá analisando patentes e aprendendo essa lógica. Isso está me valendo muito hoje em dia, nem imaginava. Inclusive, a minha dissertação foi muito olhando para questões ambientais, né? E como que a tecnologia pode contribuir para, por exemplo, a redução do uso de carbono, né? O decoupling crescimento da população versus consumo ambiental. Então, tem diversas tecnologias na área ambiental que foram registradas na Unicamp, tem diversas tecnologias aqui, exemplos que foram colocados aqui pela palestra na área médica, né, que está a área médica e de saúde. E eu fiquei impressionado de ser a empresa ou o CNPJ que não é a universidade que mais tem patente, é o Einstein, é isso que está ali? O mais inovador. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? E a maioria dos hospitais, inclusive, dos grandes hospitais, eles têm centros de pesquisa.
ou hospitais que não são grandes, mas que estão, por exemplo, tem muitas santas casas que elas estão vinculadas às universidades locais, aos cursos de medicina local. Então, é um espaço de geração de conhecimento muito, muito grande, muito importante. Agora, para a gente começar o nosso papo aqui, queria voltar um pouquinho no sentido da gente dar um pano de fundo. Gustavo, até para começar por você, conta para a gente um pouquinho. A gente falou sobre propriedade intelectual, mas o que isso significa na prática, né? Sobre o que constitui uma propriedade intelectual, para a gente poder se situar aqui na discussão e a partir daí. Obrigado, Rafael. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a ANAP, né, a Bionex, pelo convite. E eu fico muito feliz, né, primeiro, de ver a discussão sobre propriedade intelectual sendo inserida num campo econômico tão relevante, né? E o que mais me chamou a atenção, tanto na fala inicial do Rafael e na apresentação da Renata, é que a gente precisa melhorar nessa área, né? Quando a gente avalia, né, o Brasil como país, empresas brasileiras, né, eu acho que está muito claro que a gente precisa melhorar, né? Acho que os números que a Renata trouxe, gráficos, eu acho que não deixa dúvida, né? Você vê a China, que até a década de 1990, de fato, a Renata ela tem razão quando ela fala que a China, antes, ela tinha uma política de cópia, né? Ou seja, ela não tinha uma indústria inovadora. Então, ou seja, ela, na verdade, ela incorporava conhecimento dos Estados Unidos, basicamente, em todas as áreas de indústria, ciência, etc. Agora, quando ela, como a Renata falou, aprendeu e começou a ver que o que ela estava produzindo tinha valor, ela viu, olha, não, existe uma demanda aqui, eu preciso de leis de propriedade intelectual. E hoje a gente tem a China disparado como o maior depositante de patentes e de marcas também, tá? De patentes e de marcas em todos os NPI mundiais. Então, a Renata também falou da Coreia. A Coreia talvez seja, inclusive, até um exemplo mais próximo do Brasil, né? Que também era um país, até a década de 80, né? Que não tinha uma cultura de propriedade intelectual, e hoje a gente vê, né, empresas coreanas, eu posso citar a Samsung e a Hyundai, como as maiores depositantes, né, de patentes desse país específico. Bom, pessoal, eu, como advogado da mesa, eu vou procurar não falar muito juridiquês, né? Eu acho que a gente tem que falar aqui, eu acho que uma linguagem acessível, né, para todos. Então, evidentemente, eu não quero que vocês saiam daqui, eventualmente, sabendo menos sobre propriedade intelectual que entraram, né? Porque às vezes o advogado, quando ele fala de forma muito rebuscada, é isso que acontece. Bom, o Rafael perguntou o que é propriedade intelectual tecnicamente, né? A Renata também já falou isso, quando ela falou da parte de questão de apropriação da inovação. Propriedade intelectual, pessoal, é como se fosse a área do direito que protege as criações humanas mediante a concessão de privilégios exclusivos sobre ativos intangíveis. Tá? Então é mais ou menos isso, ou seja, você tem uma criação humana, você tem um novo produto, um novo processo, uma nova molécula, e aquilo serve para algo que é novo e inventivo, aí falando um pouco já de requisitos da lei, né? Então, se você tem algo que você desenvolveu, que é novo, inventivo e tem aplicação industrial, em tese você pode se apropriar daquilo, tá? A relação entre propriedade intelectual e inovação, ela não é nova, né, evidentemente. Eu gosto de citar muito um livro de um economista que chama Joseph Schumpeter. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Né? Ele escreveu um livro emblemático em 1945 chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia. Schumpeter foi o primeiro economista a visualizar a importância da inovação na propriedade intelectual. Então, todo o capítulo que ele fala de capitalismo, e em grande parte desse capítulo do livro é dedicado à inovação, porque ele foi o primeiro a visualizar e perceber que a inovação é um elemento central na economia capitalista. Então, ele até cita aquela metáfora que eu gosto muito, que é a destruição criativa, né? Então, o que existe hoje no mercado é como se fosse uma destruição criativa, no sentido de que novos produtos chegam e acabam suplantando aqueles produtos que já existiam. Eu também gosto muito de um exemplo. A gente for pensar, né, quem é aí da década de 70, 80, lembra do Walkman, né?
como era inovador o Walkman na década de 80, né? Quando a Sony introduziu esse produto no mercado. Tocava fita cassete. Depois do Walkman veio o Discman, tocando CD. Então, ou seja, aí a gente já começa a ver... Você não pegou o Walkman, não? Eu peguei. Então, ou seja, depois veio o Discman, já com uma mídia nova. A partir do momento que o Discman foi introduzido, o Walkman foi destruído, na metáfora de Schumpeter. Depois veio o iPod, ou seja, já um instrumento, o MP3 Players, né, que na época já tocava 100 a 200 músicas. Eu me lembro disso, era fantástico. Eu lembro que eu escrevi um artigo falando de destruição criativa, Schumpeter, etc. Acho que foi mais ou menos 2004, 2006, 2007. Aí eu coloquei assim, nesse artigo, falando os modernos MP3 Players. Eu lembro que eu li esse artigo 10 anos depois, eu falei, nossa, chamei um MP3 Player, um iPod de modernos, né? Ou seja, 10 anos depois, aquilo já estava totalmente suplantado. Em 2007 veio o iPhone. Aí uma coisa que revolucionou, quando a Renata falou, acho, de disrupção, né? Ou seja, a inovação disruptiva, eu acho que o iPhone em 2007 é um grande exemplo disso, né? Um produto que não só uniu várias funcionalidades, e aí o iPhone já trouxe a questão do tocador de música, telefone, isso sem contar, né, os apps, ou seja, dando aí, florescendo, né, uma indústria de programas de computador e criando diversas indústrias que a gente sequer conhecia. Né? Então, quando a gente fala de destruição criativa na forma de inovação, pessoal, é exatamente isso. Ou seja, é o homem inovando e suplantando aquilo que já existia. E como que a propriedade intelectual se insere nisso? A propriedade intelectual ela se insere nisso no contexto de você poder se apropriar dessa inovação. O próprio Schumpeter, quando ele fala lá no Capitalismo, ele fala de inovação, ele já em 1945 ele já fala que o empresário inovador ele tem que adotar, no original ele fala certain safeguarding activities, ou seja, ele tem que se proteger. Porque não adianta nada você inovar, né, você criar e você não se apropriar disso e um concorrente, né, se apropriar daquela inovação. Então, assim, só um pouquinho mais aqui, falando um pouquinho de forma técnica, eu vou passar rapidamente pelos institutos de propriedade industrial. Tá? Existem vários institutos, tá, pessoal? Então, eu vou procurar mencionar aqui rapidamente 4 deles. A patente, tecnicamente, juridicamente, pessoal, eu gosto de qualificar ela quase como um contrato entre o inventor e a sociedade. Por que um contrato entre o inventor e a sociedade? Porque é aquele processo em que o inventor ele inventa algo novo, ele descreve aquilo num documento, ele faz a reivindicação e apresenta aquele pedido perante o Estado, né? O Estado aqui representado pelo NPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, o NPI vai avaliar se aquela invenção é nova, inventiva, possui aplicação industrial, ou seja, se ela atende aos requisitos de patenteabilidade e concede uma patente, que nada mais é, pessoal, que um título que confere uma exclusividade para aquele inventor explorar aquilo com exclusividade durante um certo período de tempo. No Brasil, uma patente vale por 20 anos da data do depósito. A gente até tinha um mecanismo que contava, eram 10 anos da data da concessão, caso o NPI demorasse mais de 10 anos. Acredite ou não, o NPI teve uma época que ele demorava mais de 10 anos para examinar um pedido de patente, mas isso foi declarado inconstitucional pelo STF recentemente. Mas então, hoje a regra é que vale por 20 anos da data do depósito. Então, ou seja, o empresário inovador ele tem aqueles 20 anos para recuperar o investimento que ele teve, não só recuperar o investimento, como, evidentemente, lucrar com isso, para ele ver que vale a pena continuar inovando e aí, ou seja, investir cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento. Então, por isso que eu gosto dessa metáfora de contrato entre inventores e sociedade, né? Porque o inventor descreve, protege, explora aquilo com exclusividade durante um certo período e depois daquele período de 20 anos, aquilo, tecnicamente, a gente fala que vai cair no estado da técnica, portanto, passa a ser de domínio público, qualquer empresa pode usar. Então, é assim que a gente desenvolve, né, que a gente estimula o desenvolvimento econômico do país. Outro instituto importante, desenhos industriais. Desenhos industriais, pessoal, eles protegem a forma plástica ornamental de determinado objeto. Tá? Algumas indústrias são muito dependentes, né, dos DIs, por exemplo, indústria de móveis, indústria automotiva.
E, mais relacionado a vocês, a gente pode mencionar, por exemplo, a área de instrumentos médicos. Tá? A área de instrumentos médicos é uma área em que a proteção via desenho industrial pode ser relevante, porque você pode estar falando de objetos cuja configuração seja nova e original, então pode ser objeto de desenhos industriais. A gente também as marcas são siglas de identificadores, né? Então, ou seja, se você tem uma marca que distingue e individualiza determinado produto ou serviço, você pode registrar aquela marca. Ao contrário dos DIs das patentes, as marcas podem ser renovadas indefinidamente, então cada registro vale por 10 anos, renovável indefinidamente, ao contrário, né, como eu falei, das patentes dos DIs. E, por fim, a gente tem os direitos autorais. E o direito autoral, pessoal, ele foi concebido inicialmente para proteger criações artísticas, né? Então uma música, uma escultura, uma pintura, tudo isso é protegido por direito autoral. E aí, no caso de vocês, na área da saúde, eu queria mencionar especificamente o programa de computador, né, que é uma obra protegida por direito autoral. Até um pouco estranho falar do programa de computador como obra, porque ele não é somente estético, né, como é uma pintura, uma escultura. O programa de computador, ele também, por natureza, ele é funcional. Então, essa funcionalidade acaba gerando certas complexidades que a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas eu acho que é importante mencionar o direito autoral também como instituto. E, finalizando essa parte, pessoal, dessa primeira pergunta, eu queria destacar que a API é o que possibilita o retorno de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e são um elemento fundamental em qualquer política bem-sucedida de inovação. Tá, pessoal? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro takeaway, a primeira mensagem que eu queria mandar para vocês. Né? Se você está num contexto de inovação, criando novos produtos, criando novos processos, e nesse contexto de inovação não existe uma política de patentes, eu acho que está faltando alguma coisa nessa equação. Eu acho que a gente pode dizer isso com segurança, né? Acho que a Renata concorda. Ela que está aí, né, na universidade, nesse meio. Se você tem uma política de inovação, mas não está falando de patente, está faltando alguma coisa. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, acho que eu me alonguei um pouco, é porque realmente eu tirei a minha parte da apresentação, mas é mais ou menos por aí, ou seja, essa relação entre propriedade intelectual e inovação. Tá? Eu acho que se você quiser inovar, você tem que estar atento aos institutos e ao sistema de propriedade intelectual para usar esse sistema de uma forma estratégica. Na verdade, eu concordo, né, com tudo que ele falou. Acho que eu queria acrescentar só uma coisa que talvez os mais velhos vão saber, né? Eu não conheci o Walkman, como assim, né? Eu conheci o Walkman amarelo, o Walkman amarelo, que era o meu sonho de consumo. Mas a Kodak, né? A Kodak é uma empresa que inventou a câmera digital e faliu, porque não conseguiu entender da inovação que ela mesma criou, né? Então, isso é uma coisa importante, assim, para você olhar a estratégia de inovação de uma empresa, pensar onde você quer chegar. Kodak é um exemplo. E acho que Schumpeter, eu falo Schumpeter, né? É um cara que tinha essa visão, né? Hoje é estudado como um grande economista junto do Adam Smith. Enfim, a gente discute ele. Aí o Rafael deve saber mais que eu, mas enfim. E como que a gente não é conhecido, né? Assim, muito menos conhecido do que os outros. E é o cara que viu muito além, né? Que na verdade cria a palavra do empresário empreendedor nesse sentido, né? Hoje em dia o empreendedorismo virou qualquer coisa, né? Você vai vender qualquer coisa e você vira um empreendedor. Empreendedor, segundo Schumpeter, é aquele que inova. Não há como você fazer um empreendimento ou ser empreendedor, ser empresário. Mas ser empreendedor é aquele que usa a inovação para criar coisas, disruptivas ou não, né? É isso que ele fala. Às vezes você nem cria, você modifica aquilo que já existe e atinge um nicho novo e etc. Então, Schumpeter é alguém que tem que estar do lado de quem fala de inovação. Vou dar um comentário aqui sobre a Kodak. Eu acho que é um exemplo muito ilustrativo, mas não é que ela não percebeu o potencial da indústria de câmeras. É porque, na verdade, na época que ela desenvolveu essa tecnologia, a divisão mais lucrativa dela era os filmes. Então, ela percebeu que aquela inovação digital ia acabar, na verdade, com o principal mercado dela na época, que eram os filmes. Então, na verdade, foi uma decisão comercial que ela tomou de não investir naquilo e a empresa acabou aniquilada. Olha a destruição criativa. Exatamente. Na sua mais clara acepção também. E é engraçado porque, se você vai olhar,
logo depois também não tem mais, né? Hoje em dia não tem mais máquina, todo mundo tem um telefone, você faz tudo. Os jovens agora ficam com uma Cybershot, mas não é, você não tem. Então, também acabou logo, né? Assim como o Discman, enfim, acabou sendo suplementado pelo iPhone que vem e muda tudo. Ao longo do tempo ficou melhor para a Kodak, porque ninguém ganhou também, não tem? Exatamente. Ela perdeu, mas todo mundo perdeu. Ia sumir mesmo, né? Não tinha muito jeito, né? Mas não vou esticar aqui em Schumpeter, senão a gente vai, acho que, cansar o pessoal, mas é um autor base do curso de mestrado da Unicamp, né? Schumpeter, Kalecki, Marx e Keynes, né? São os 4 pilares teóricos. Inclusive a definição dos tipos de inovação também veio muito dele, né? Da incremental, da inovação de natureza de processo, da disruptiva. Então, toda essa dinâmica. Porque às vezes a gente fala também de inovação, muitas pessoas, que as pessoas estão trabalhando no seu dia a dia, nas suas empresas, pode parecer uma coisa muito longe também, né? E existem inovações que não são patenteáveis, porque não são originais, mas não deixam de ser inovações, porque são modificações de algum determinado processo ou produto, ou adaptação de um setor para outro setor, né? Mas falando do setor de saúde, Renata, como é que você vê, especificamente, já falou alguns exemplos, mas por que esse assunto da propriedade intelectual no setor de saúde é tão importante? É a forma que a gente garante o retorno, né? Que é o que o Gustavo falou. E eu sempre gosto de dar o exemplo da vacina, né? A vacina não tem que ser patenteada, porque é um bem comum. Tem que ser patenteado. Porque você vai patentear, você vai resguardar aquilo. O que você vai fazer com aquela patente é um problema seu, um direito seu. Então, eu sempre gosto de citar o exemplo da UFRJ, que tem uma chupeta, criou uma chupeta. O curso de fonoaudiologia da UFRJ criou uma chupeta para criança com síndrome de Down, para auxiliar na fala e etc. E patenteou e doou isso para a prefeitura, que fez uma parceria com uma empresa e doou chupetas para as escolas, enfim. Então, não patentear não é que você vai vender, ou se você vai vender, que bom. Mas patentear a vacina, o SEIB não patenteou. Tudo bem, ele errou. Ele foi incrível, mas ele errou porque na época era uma outra estratégia, etc. A vacina tem que ser patenteada, porque a gente tem que resguardar o conhecimento. E aí eu estou falando da vacina, mas é qualquer coisa, né? Você tem a lei... fala sobre... Na saúde, a lei brasileira ela tem bastante limite no sentido de que a gente não pode patentear método cirúrgico, por exemplo, ou métodos terapêuticos na lei, mas a gente usa enfim... então, no Brasil, a gente não consegue patentear o uso terapêutico daquela molécula, né? Então, isso já você só vai conseguir patentear a molécula se ela for nova, inventiva e tiver aplicação industrial. E se não for natural? Porque no Brasil a gente também não consegue patentear nada que seja natural. Mas eu fiz no meu laboratório, é igual o que tá no extrato da planta. Se for igual, você não pode patentear. Tem que ter uma modificação não óbvia. Uma modificação... Alô? Estão escutando? Então, a patente, né, assim, ela te dá essa decisão. Você toma a decisão, você vira o dono da decisão, né? Que você vai ter retorno. A gente vive num mundo que as pessoas estudam, pesquisam, gastam dinheiro, tempo, conhecimento, e eles têm que ter retorno daquilo, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante falar, na área de saúde principalmente, a quantidade de informação que as patentes trazem, que a gente também não olha, né? Então, a gente olha muito artigo científico e etc. 70% do conhecimento, por exemplo, da engenharia, só está em patente. Dono de empresa não está publicando artigo, ele não quer saber do currículo Lattes, né? Eu costumo falar isso. Ele está depositando patente. Então, as bases são públicas, as bases dos escritórios nacionais, elas são públicas, né? Então, você consegue fazer uma busca de patente. O INPI, eu acabei de registrar um software com uma aluna que a gente criou um aplicativo para ver as patentes concedidas. O INPI tem uma coisa, mas não funciona direito. Aí a gente resolveu, ela trabalha no escritório, no Daniel, e ela resolveu fazer isso, minha aluna de mestrado. Então, imagina, a gente tem aquelas patentes que vão cair daqui a 5, 6 anos. Então, você estuda aquilo, faz uma melhoria. Se for uma melhoria não óbvia, você vai patentear em cima daquilo, né? Então, você nem precisa reinventar a roda. Você tem uma série de documentos públicos, né? As patentes, elas são obrigatoriamente
públicas, elas são publicadas, elas têm que ter suficiência descritiva, ou seja, você olha para aquilo e você vai saber o que está acontecendo. Durante o tempo elas ficam escondidas, mas depois elas ficam públicas. Então, você tem acesso àquilo. Acho que para a saúde isso é super importante, porque você tem acesso ao que já está fazendo, né? Você começa dali. Complementando rapidamente, quando a Renata falou é a patente que te dá, ela falou aquele poder, né? Ou seja, esse poder da tomada de decisão, se você exclui ou se você autoriza. Tecnicamente, pessoal, qual é o principal direito que é conferido por uma patente? É o de excluir. Ou seja, você vai poder excluir terceiros de utilizarem aquela invenção na forma que você patenteou, tá? E aí, voltando à pergunta do Rafael, e por que ela é tão importante na área de saúde? Porque a indústria da saúde talvez seja uma das mais inovadoras do mundo, né? Então, a gente tem a indústria farmacêutica, estou vendo aqui que a Cristália está aqui, ó, a indústria farmacêutica no desenvolvimento de uma nova molécula, de um novo composto farmacêutico, de um novo processo ou uma forma de administração. Se você desenvolve algo novo e inventivo, aquilo pode ser objeto de patentes. Outros exemplos da área de saúde, próteses, né? Assim, é uma área que existe um patenteamento extremamente elevado, então a gente vê atores dessas áreas de próteses patenteando bastante. Diagnósticos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E, sem contar, né, health techs, que aí você tem a questão do software, etc. Então, é uma indústria que, por sua natureza, depende muito de inovação e, consequentemente, utiliza muito o sistema de propriedade intelectual ao seu favor. Gustavo, aproveitando um ponto aqui que a gente falou de os tipos de proteção possíveis, né? Por exemplo, direitos autorais, patentes, né? Que são tipos diferentes, né? E o software está dentro do direito autoral. É isso, né? Conta um pouquinho dos desafios. A Renata mencionou também agora um registro de software, né? Que foi feito com uma aluna, né? É isso? Dos desafios, porque eu me lembro, na minha época de analista de patentes, o banco de patentes ele é muito rico, né? Porque tem muitos detalhes, você consegue acessar, entender, estudar, até fazer por si só a conclusão da inventividade, né? O direito autoral não necessariamente, principalmente com diz respeito ao software, né? Um pouco dos desafios desse ponto aí, desse direito específico. Bom, em relação ao software, só um pouco de contexto histórico, a proteção do software ela começou a ser discutida em 1980, quando as empresas desenvolvedoras... Na época do Discman, mais ou menos. Mais ou menos por ali. Porque as empresas desenvolvedoras de software, na década de 60 e 70, elas estavam limitadas ainda àqueles grandes mainframes, né? Produzidos pela IBM. Então, ou seja, você não tinha software isolado do hardware nessa época. Já a partir da década de 80, final da década de 70, o software ele começou a ser um produto isolado. Como ele começou a ser um produto isolado, ele começou a ser copiado, então veio a demanda por direitos de propriedade intelectual em relação ao programa de computador. Aí existia, nos primórdios, uma grande discussão sobre a melhor forma de proteger o software, né? Patente ou direito autoral. Patente, porque é um produto funcional, utilitário, né? Ou direito autoral... tem aplicação industrial, né? Aplicação industrial. Ou, num certo sentido, se a gente for ver o software, se a gente for pensar no código-fonte, né? Que é o que contém ali as principais instruções, que depois passam por um processo de compilação que é lido pela máquina, você pode, de certa forma, se você pegar o código-fonte, você pode equiparar ele a uma obra literária. Então... Aí, em função você poder equiparar o código-fonte a uma obra literária, se concluiu que a proteção via direito autoral seria a melhor alternativa. Então, essa foi a opção adotada por TRIPS, que é um tratado internacional que o Brasil faz parte. Essa foi a opção adotada pelo legislador brasileiro. Tanto é que a lei de software e a lei de direitos autorais ela foi promulgada no mesmo dia, são leis irmãs, né? E a lei de direito autoral de 96 prevê o programa de computador como algo protegido por direito autoral. Significa que o direito autoral ele protege o fonte, né? Ou seja, a específica forma de expressão do programa de computador, tanto no que diz respeito ao código-fonte quanto ao código-objeto. Aí, em relação a elementos não literais, Rafael, a gente vai entrar em discussões complexas, por exemplo, se interfaces gráficas podem ser protegidas por direitos autorais. Eu entendo que sim, desde que elas sejam originais e a sua aparência não seja determinada por aspectos eminentemente funcionais. Né? Claro que isso é uma outra discussão, mas, ou seja, é uma área em que realmente existem muitas discussões jurídicas, existem desafios,
mas o que eu posso dizer é que, sem dúvida, a legislação brasileira confere uma adequada proteção, né, para esse tipo de ativo. Queria só fazer uma observação, que eu acho que é importante, uma complementação, é que talvez uma das principais diferenças do software, né, sendo o direito autoral, é que ele não existe um exame de mérito, né, diferente da propriedade industrial. Então, as patentes, você é avaliado 10 anos, 12 anos, às vezes agora 7, né? A BNP agora fala que faz 7, a gente acredita. E o software não. Então, você tem um hash, né, um código hash, escreve o código hash e a proteção é feita no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, é de fato algo muito discutido, porque não é onde faz as proteções de direito autoral, que é na escola de música ou na escola de belas artes, enfim. E ele não é meritário. Então, qualquer pessoa que tem escreve um hash, você sai a sua proteção ali quase que automática. Então, você não há um exame de mérito. E não é obrigatório. O direito autoral não é obrigatório de registrar. Você tendo uma prova que você criou aquilo e está numa fonte, né, que você consegue, enfim, você não tem, é facultativo o registro, né? Hoje em dia, acho que todo mundo registra, porque, né, você vai olhar a data, enfim, e também tem a relação do prazo, né? O direito autoral no Brasil são 70 anos. Né? Então, diferente das patentes, que são 20. 70 anos depois que a pessoa morre. Né? Então, as pessoas aí têm muito tempo. As pessoas acham que o direito autoral é para sempre. Né? Não é para sempre, é porque o tempo é muito longo, porque, enfim, então... E aí tem uma discussão, né, dos artistas que acham que eles têm que ficar para sempre, mas as patentes não, enfim, aí é uma discussão de quem cria. Eu falo que tudo é uma criação. Né? Se você vai criar uma proteína, uma vacina e vai criar uma música, a importância é a mesma. Né? A criação é a mesma, você tem direito sobre aquilo. Nesse ponto, né, é interessante a gente ver que foi mais para uma obra literária, mas tem fim industrial. Né? Eu fico pensando um pouco quando a gente fala de inteligência artificial... pelo menos da condição dos modelos de LLM, né, de Large Language Modeling, eu acho que isso vai mudar em breve, porque o software ele pode ser rapidamente avaliado. Hoje em dia, tem diversas soluções que podem avaliar e fazer comparações, né? Só que tem que regulamentar isso ainda não acontece, né? Gustavo, você que está no front, né, ali, né, colado com o assunto e dadas essas complexidades do software que é autodeclaratório, vamos dizer assim, eu posso registrar lá e não ter uma avaliação prévia e é concedido um direito, como é que resolve? Quando tem exemplos aí, disputa que você conhece para dar um exemplo para nós? Vamos lá. A Renata está totalmente correta quando ela fala que o registro do software ele não é obrigatório. De fato, não é. Tá? Porque o software, como ele é protegido por direito autoral, a criação, a proteção, ela nasce no momento da criação. Então, a partir do momento que o programador desenvolve o código-fonte, aquilo gera o código-objeto, o software está automaticamente protegido. Portanto, se alguém copia aquilo, mesmo se você não tiver o registro, você pode tomar medidas para excluir aquele terceiro de utilizar a sua criação. Agora, qual a utilidade do registro? Né, pessoal? O registro ele é útil. Certamente ele é útil. Eu vou discordar um pouquinho da Renata quando ela fala que todo mundo registra. Não é verdade, Renata? Não é verdade. Eu acho que é pouca a cultura, mesmo no software. É muito pouco. Eu conheço diversas empresas de software que a gente começa a discutir PI com eles, a gente vai falar, e aí, qual registro de software você tem? Não tem nenhum. Empresas de 30, 40 anos. Então, ou seja, pelo fato de não ser um registro obrigatório, ele acaba sendo não tão utilizado pela indústria. E agora, eu tenho um caso, por exemplo, que eu acho que é interessante mencionar, em que o registro foi absolutamente fundamental. Tá? Uma disputa entre duas empresas brasileiras. Uma empresa desenvolveu, recelebrou um contrato de cessão para uma empresa que adquiriu os direitos sobre esse sistema. Na verdade, a utilização desse sistema foi para fins específicos no sistema de saúde do Peru. Mas depois esse software acabou sendo comprado por uma outra empresa brasileira, então teve essa discussão de titularidade entre as duas empresas brasileiras e de quem era, né, o titular sobre o programa, ou seja, ou a empresa que desenvolveu ou aquela cessionária que adquiriu os direitos de propriedade da empresa peruana. E nesse caso, pessoal, o registro que foi efetuado no Peru
acabou sendo a prova fundamental para se comprovar a titularidade da empresa que adquiriu esses direitos. Tá? Era um caso que ele tinha uma certa complexidade, porque existia um aspecto controverso de qual software havia sido cedido. O contrato ele não especificava muito bem isso, então uma empresa falou, não, o software que eu cedi foi esse. A outra empresa falou, não, o software que eu cedi foi esse. Então existia realmente uma controvérsia e a prova fundamental acabou sendo um registro que foi realizado no INPI peruano, que acabou sendo considerado por um juiz brasileiro como uma prova de titularidade. Então, é claro, avaliando as datas, né, ele viu que a solução do Peru havia sido registrada antes da solução brasileira, teve uma análise pericial para saber se os softwares eram ou não muito parecidos. Sim, o perito atestou quase 85% de similaridade. Então, esse é um caso que eu gosto muito de citar para mostrar a importância do registro. Né? Então, se você tem um software que é um software importante para a sua operação, e eu tenho certeza que todos aqui têm esse tipo de sistema, né, produzido in-house ou não, seja por um terceiro, etc. Então, se existir algum tipo de disputa sobre aquilo, o registro, sim, pode ser extremamente relevante em termos de comprovação de autoria e titularidade em uma eventual disputa judicial. Um ponto que eu fico pensando, né? A gente fez diversas aquisições já, M&As, a gente fez de alguns tipos de aquisições, né? E eu converso muito com os empreendedores e trabalhamos com startups e tudo, e a gente vê o empreendedor, ele sempre parte do pressuposto de que ele tem que desenvolver tudo, né? E não necessariamente, né? Porque você pode contratar desenvolvimento também. E você não vai desenvolver, você contrata o desenvolvimento, você regula a propriedade. Né? Assim como nós somos empresa de tecnologia. Quando a gente contrata, tem um desenvolvedor nosso, ele está desenvolvendo debaixo de um contrato, aquele desenvolvimento é propriedade da companhia contratante. Né? Assim como quando a gente contrata um serviço de software, a gente pode contratar quem desenvolve para nós, mesmo sendo um terceiro, a propriedade é de quem contratou. Né? Aí difere bem, até não sei como é que funciona a obra literária, se existe, se é isso, que é diferente. Né? Por isso que é um ponto que ele é muito mais aplicação industrial do que direito de propriedade intelectual, no sentido do direito autoral, né? Achei interessante esse seu comentário, porque, de fato, embora sejam leis co-irmãs, a lei de direitos autorais e a lei de software, elas dão uma solução diversa para esse tipo de situação. Então, você tem razão. Se tem alguém desenvolvendo um programa de computador mediante um contrato dentro de uma empresa, aquele software ele já nasce de propriedade da empresa. Mesma coisa, se você contrata uma empresa terceirizada para desenvolver, é de sua propriedade. Já no direito autoral é diferente. Mesmo se você tem uma agência de branding, alguém produzindo um logo, se não existe um contrato escrito pelo qual ele cede os direitos patrimoniais sobre a obra para a agência, ele é o titular. Então, no caso do software, você tem assim, uma situação um pouco mais protetiva para a empresa. Mas o que significa, pessoal? Não significa que você pode ficar desatento em relação à parte contratual. Então, essa é até uma questão que a gente... Né, você tem que estar bem regulado. Então, se você tem desenvolvedores desenvolvendo, tem que deixar claro que a função dele é desenvolvedor. Acontece muito, por exemplo, problemas no judiciário, uma empresa que tinha eventualmente um engenheiro, era um rapaz que trabalhava em outra parte de TI, ou às vezes até tem caso até de call center, mas o cara gostava de desenvolver, acabou lá no meio dos desenvolvedores e desenvolveu. É aí que está o problema. Porque se você tem alguém exercendo atividade de desenvolvimento, mas aquilo não está regulado contratualmente, aí sim pode ter um problema. Se aquela pessoa sair da empresa, você pode ter uma discussão jurídica posteriormente, e aí expor a empresa a um passivo judicial. Eu queria só ilustrar um exemplo dos jogos de NBA. Jogos da NBA, eles fazem os jogadores com suas tatuagens. Então, quanto mais tatuagem tem, mais é real. E aí o tatuador entrou querendo royalties sobre a sua tatuagem. Só que aí de quem é o direito autoral, né? Se você faz uma tatuagem, quem pagou pela tatuagem ou quem pelo direito autoral é da pessoa que desenhou, né? E aí virou um caso de briga. Eu tenho uma amiga que trabalha na Organização Mundial da Propriedade Industrial Intelectual, a OMP, a Isabela, aqui no Brasil, que fez uma tese de mestrado sobre isso, que é sensacional, né? Assim, então veio essa briga dos tatuadores, e aí agora a NBA cortou, bota todos os jogadores
online sem tatuagem. Sem tatuagem. Quase não dá para reconhecer mais. Né? Exatamente. Porque é isso, ficou essa discussão diretoral, né? De quem é o desenho. Nossa, sensacional. Essa eu não imaginava. Eu posso disponibilizar a tese dela. Muito legal. A medida olhando para o setor de saúde, a gente falou um pouco de software, né? Setor de saúde. Eu sei que, Gustavo, você tem outros casos bacanas de disputa. Disputa nunca é bacana, né? Mas assim, no sentido de ser elucidativo da importância da proteção, né? Se você tiver um exemplo adicional, aí você tem que ter um exemplo bacana aí para mostrar para nós. Vamos lá, eu trouxe 2 casos que eu acho interessantes, né? Que 2 casos em que a gente vê como se dão, mais ou menos, né, as disputas nessa área, então achei interessante trazer para vocês. O primeiro deles, pessoal, é uma disputa na área de dispositivos médicos. Então, de fato, por exemplo, a lei brasileira exclui expressamente de proteção métodos cirúrgicos e operatórios. Então, ou seja, se você desenvolve um método de operação, aquilo não pode ser patenteado, aquilo não pode ser objeto de direitos exclusivos. Por outro lado, os dispositivos usados no procedimento cirúrgico são perfeitamente patenteáveis. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma disputa envolvendo endogrampeadores cirúrgicos. Eu até tive que ver, né, para que servem esses endogrampeadores. São grampeadores que eu vi que são usados em cirurgias, né, para fazer suturas. Então, é algo assim realmente bastante relevante, né, para o cirurgião fazer ali o procedimento. Essa é uma divisão, uma empresa que chama Eticon Endosurgery, que é uma divisão da Johnson & Johnson. Tá? E vocês podem ver que esses produtos, eles são cobertos por 6 patentes e 2 desenhos industriais. Né? Então, você vê que a empresa efetivamente buscou proteger, então ela buscou tanto patentes para as funcionalidades do endogrampeadores, como também, se ela tem 2 registros de desenhos industriais, ela protegeu, né, a forma ornamental, a forma plástica ornamental desses objetos. Então, a gente está falando aqui também de endogrampeadores, também desses trocartes, né, que são esses dispositivos usados para criar vias de acesso, né, por exemplo, para você fazer uma cirurgia na barriga do paciente. E a Johnson & Johnson, a Eticon, eles perceberam que existia uma empresa brasileira vendendo endogrampeadores e trocartes muito semelhantes aos dela. Na verdade, eram produtos importados da China. Né? Então, aqui é um exemplo de uma ação judicial. Nesse caso, existiu inclusive uma tutela de urgência. Então, ou seja, a empresa procurou o judiciário, demonstrou o seu direito, falou: juiz, olha só, existe essa cópia no mercado. Então, eu preciso de uma tutela de urgência inibitória, ou seja, para impedir essa empresa de comercializar, e ela conseguiu, tá? Aqui no Judiciário de São Paulo, conseguir essa liminar. Então, acho que esse é um caso interessante, né, que mostra, primeiro, que o Judiciário brasileiro está atento a essa questão. Tá? Assim, isso eu acho que é um aspecto importante. Quando a gente fala de desafios, tem uma parte que eu falei de desvantagens do sistema brasileiro. Ou seja, além da gente ter uma legislação extremamente moderna, a gente tem um judiciário que está atento a essa questão. A gente tem justiça especializada em propriedade intelectual, na verdade, matéria empresarial, né, dentro da qual a propriedade intelectual está inserida. A gente tem justiça especializada em São Paulo, no Rio de Janeiro e Brasília. Tá? Então, esse caso mostra de forma muito clara, na minha visão, que vale a pena patentear, vale a pena se proteger. Né? Muito provavelmente, se não existisse essas patentes e os desenhos industriais, né, no caso, a empresa titular não conseguiria impedir essa cópia. Acho que em termos práticos, a gente tem por exemplo, a Bionexo, ela também tem uma função de marketplace, né, onde a gente tem de um lado compradores e do outro lado fornecedores de material médico e medicamento. Né? Então a gente vê assim, transações acontecendo a todo tempo, né? Tanto de OPMS, que são dispositivos que estão em grande medida protegidos, né? Por propriedade intelectual e patentes, inclusive, né? Os OPMS são casos bem clássicos de patenteáveis, né? E medicamentos também, e outras moléculas que são patenteadas também. E daí a gente tem os fornecedores e os hospitais comprando. E a gente inclusive tivemos ontem uma discussão a respeito do aparato documental para informar
a aquisição, para a gente, junto com a indústria, garantir que no momento que o hospital estiver comprando através da plataforma, ele esteja ciente das documentações daquele produto. Agora, uma coisa interessante, que à medida que a gente foi falando aqui, a gente observou. Na discussão de ontem, a gente falou sobre registro Anvisa, falou sobre o CNPJ válido, mas não falou sobre o registro e a propriedade intelectual daquele determinado produto. Né? É uma coisa que não está hoje por exemplo, nesse caso, qual é a responsabilidade ou o risco de uma empresa que está contratando esse similar ou entre aspas, esse outro que não é protegido, na verdade, né? O que além dos riscos clínicos e outros que estão associados, mas do ponto de vista legal, assim. Você está falando da que está comprando ou que está intermediando? Ou quem está comprando. Ou intermediando também. Como é que funciona essa cadeia? Olha, o intermediador, ele pode ter liability. Tá? A lei é bastante clara nesse sentido. Se você vende, expõe à venda, intermedia ou, por exemplo, mantém em estoque produto infrator, você pode ser considerado um infrator. Tá? Então, por exemplo, se você é um marketplace em qual você está vendendo produtos que infringem direitos de terceiros, eventualmente você pode ser responsabilizado. Marketplace de internet existe uma discussão muito grande aí também, né? Artigo 19 do Marco Civil da Internet, cuja constitucionalidade está sendo examinada pelo Supremo agora. Mas sim, ou seja, se eu estou pelo intermediador, se não existe uma política ali de PI, existe um certo risco. Tá? O comprador, a princípio, ele não é um infrator. Tá? Então, ele vai ter que ver se ele realmente é o consumidor final ou se, por exemplo, se ele está revendendo. Se a gente está falando aqui de uma cadeia em que existe uma intermediação, por exemplo, pela Bionexo, de um instrumento cirúrgico, uma empresa que produz instrumento cirúrgico, o hospital, que por sua vez fornece o produto infrator, aí você tem um problema. Entendeu? Então, nesse caso, o hospital que vende lá na ponta para revender... porque ele vai vender para a operadora, vai pagar por aquele material no final das contas. Se o hospital estiver fornecendo, aí também existe um liability, ele poderia ser eventualmente ser incluído na cadeia aí de responsabilidades. Legal. Eu quero um ponto aqui que eu acho interessante, né? E tem um tema que é o direito da obra derivada, né? A gente sempre fala de obras, as obras constituídas, né, em si, mas tem sempre essa discussão da obra derivada também, né? Isso existe na discussão de patentes, né? Por exemplo, instrumentação cirúrgica, às vezes a gente vê nos OPMS, a gente fez um estudo muito interessante, a gente faz um monitoramento de preços dos OPMS, né, dos dispositivos que são órteses e próteses, né, ao longo do tempo. E se fala muito no setor que os preços aumentam, o OPME está cada vez mais caro. Mas quando a gente faz um estudo do preço do produto contra ele mesmo ao longo do tempo, o preço não varia. Mas como há uma pequena modificação num produto, às vezes um catéter com um diâmetro de 13 centímetros, o outro tem 11 centímetros. Praticamente é o mesmo produto. Só que se cria um novo registro e aquilo não é considerado, vamos dizer assim, uma inflação de preço, mas ele vem com um preço novo, com um custo maior no setor, né? O que é obra derivada? Bom, com relação à patenteabilidade, Rafael, se for simplesmente uma alteração de tamanho ou eventualmente de um material, muito provavelmente aquele novo produto seria considerado óbvio em relação ao que já existia. Tá? Então, assim, você não cumpriria o requisito da atividade inventiva. Então, se a alteração é somente de tamanho, material, eu acho que seria muito difícil você obter uma nova patente sobre aquele novo produto. Tá? Ainda que ele não seja exatamente idêntico, ele seria óbvio em relação ao que já existia. Agora, a questão da obra derivada, ela ganha uma relevância muito grande, especialmente no caso de programas de computador. Porque você pode ter um software desenvolvido inicialmente, a gente está falando da obra original, e o software, por sua natureza, ele é um bicho vivo, né? Digamos assim, falando de forma coloquial. Ou seja, o software, ele muda com o passar dos anos. Então, ele é um objeto dinâmico, ele é um produto dinâmico. Então, aquele software que está hoje no mercado, em 2024, ele dificilmente vai ser igual àquele software de 2020. E aí a obra derivada passa a ser fundamental. Ou seja, como a lei regula isso. E a lei regula da seguinte forma.
terceiros ou qualquer outra empresa não pode usar uma obra derivada da outra sem autorização do titular da obra original. Tá? Então, se você tem, por exemplo, um programa de computador original e você comprova que uma empresa incorporou aquele programa com algumas alterações, aquilo vai ser considerado uma obra derivada da obra original, portanto, o terceiro não vai poder explorar aquela obra sem autorização do titular. E esse é um direito que ele já, nesse caso, como é que o software vai de um lado para o outro, né? Porque ele já se assemelha mais a um direito de autoral, né? De livros e tudo, né? Eu não sei como é que num livro, se tem um percentual, assim, quanto de um livro... acho que essa discussão vai ficar muito mais forte ainda quando a gente fala de IA, né? Aí, Renato, se você puder falar um pouquinho aqui, você tem pensado sobre isso também, seria legal conhecer. Porque o que tem de IA? Se eu incorporo uma parte do chat GPT ali dentro, é 20%, é 15%? Como é que regula isso? Eu não sei o que os escritórios pensam, né? Mas a gente que, enfim, trabalha com propriedade intelectual, está todo mundo desesperado com a IA, né? Porque mexe na base da propriedade em si, né? E aí a gente tem, por exemplo, um caso do inteligência artificial que foi aceita, né, na África do Sul. Então, é a primeira vez que uma máquina é dona de uma patente, porque a legislação é para humanos. Isso é uma coisa que também a gente vai ter que repensar. Tem um caso muito engraçado do diretoral da foto da macaca, que né, uma macaca foi lá e fez uma selfie. E na África, num parque de animal, enfim. Mas de quem é o diretoral da selfie, né? Porque foi o fotógrafo deixou lá, mas ela foi lá para frente e tá super conhecido, todo mundo vê, ela sorri e tira foto. E essa discussão, né? Então, assim, inteligência artificial a patente é um pouco mais seguro, mas ainda assim, por exemplo, com a impressão 3D. Como que a gente vai resolver isso? Hoje em dia, você pode colocar no mesmo comprimido, no mesmo depósito, 3 medicamentos diferentes por impressão 3D. Como que você vai fazer isso de propriedade intelectual? Então, é uma discussão. Eu na verdade, acho, enfim, né, tenho lá minhas opiniões que não são baseadas no que está acontecendo, porque acho que a gente tem que pensar lá para frente, né? Mas eu imagino que na hora do vamos ver da patente está sendo muito desgastante, né? Eu acho que a gente vai pensar em propriedade intelectual acho que na área farmacêutica eu acho que talvez a gente tinha era muito forte as patentes, né? Ainda é. Você precisa, a gente está falando sobre isso e tal. Mas quando vem a impressão 3D, as pessoas estão fazendo tênis de impressão 3D. Né? E a marca. Né? E aí o INPI, por exemplo, tem lá suas discussões sobre as subjetividades do INPI. Ora, a gente tem um grupo, né, que sempre fica falando do que o INPI aprova ou não aprova, defere ou indefere. Então, vira uma coisa subjetiva. A inteligência artificial, acho que traz isso, né? Ficou tudo muito subjetivo, porque é uma máquina agora criando tecnologia, a gente vai ter que incorporar isso de alguma forma. Ao mesmo tempo, se você pensar que a propriedade intelectual foi criada como legislação em 1400, ou a primeira legislação oficial em 1623 na Inglaterra. É muito tempo. A gente está falando de tecnologia de 5 anos, disruptiva e etc. Como que um sistema que foi criado lá em 1400 ainda regulamenta hoje, passando por modificações, mas não é. Se você pegar a lei brasileira, né, o primeiro alvará do Dom João VI, é bem parecido com o que tem na Constituição hoje. Excluir terceiros de explorar aquilo por um período de tempo, né? Então, é uma legislação, um sistema que funciona muito bem, mas que a gente está, de novo, sendo disruptivo. E acho que na saúde é isso. A gente já tem... a gente teve um evento chamado Renovation Week, a gente fez uma mesa que veio, inclusive, o Júlio, que é o presidente do NPI. E ele trouxe, né, essas informações trouxe a Fiocruz, o Júlio e um escritório para falar exatamente como que eles estão fazendo isso, né? Então, essa coisa de um medicamento, num mesmo dispositivo que tem 3 medicamentos. Né? E a impressão 3D já faz isso. Né? A bioimpressão. E a bioimpressão? Como que a gente vai discutir sobre propriedade de bioimpressão? Queria escutar que os advogados estão pensando. Artificial. Esse é um tema mais intrigante e desafiador que existe hoje na área de propriedade intelectual de longe. Inclusive, vai ter um seminário amanhã de um dia inteiro da organização da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, com especialistas do mundo inteiro, para discutir somente o tema. Então, a gente poderia ficar aqui falando 1 hora falando da questão da inteligência artificial. E por quê? Porque a inteligência artificial,
pessoal, ela rompe totalmente os paradigmas tradicionais da propriedade intelectual. Até recentemente, né, ou seja, a gente tem paradigmas na área de propriedade intelectual que tem muito a ver com a criação humana. Lembra quando eu falei no início que a API é a área do direito que protege as criações humanas? Então, se a gente for ver a nossa legislação, o autor, da forma que a nossa legislação está redigida hoje, ele só pode ser uma pessoa física. Então, a lei de direitos autorais, para você ser autor de uma obra protegida por direito autoral, na legislação atual, você tem que ser uma pessoa física. Vivo. Falando sobre Vivo. as obras psicografadas. Que é isso, é uma discussão de obras psicografadas. É quem escreve. Sim. Quem está ali escrevendo. Sim. Depende de onde é que vem, exatamente, porque você regulamenta o humano vivo. 2. A lei de propriedade industrial também diz que o inventor é uma pessoa física. Não existe, até quando você deposita uma patente em nome de uma empresa, hoje você tem que indicar quem foi o inventor, ou seja, qual é o criador daquela invenção. Então, a partir do momento que você tem criações artísticas, obras e invenções sendo produzidas por um sistema, você rompe completamente esse paradigma e você passa a ter problemas que hoje, pessoal, não existem respostas. Não existe resposta. Você tem problemas de autoria e titularidade, ou seja, quem é o criador? É a máquina em si? É quem desenvolveu aquele software? Ou é a empresa que detém os direitos sobre aquilo? Hoje não tem uma definição sobre isso, então você tem esse problema de autoria e titularidade. Você tem problemas de infração claros. Por exemplo, a gente está vendo alguns casos, eu acho que até está demorando para chegar algum caso desse tipo no Brasil, mas nos Estados Unidos já existem muitas discussões se o uso de obras protegidas por direito autoral para fins de treinamento da ferramenta de inteligência artificial constitui uma infração. A gente já tem algumas decisões nos Estados Unidos, tem um caso envolvendo o New York Times, agora que é talvez o caso mais aguardado, ou seja, nos Estados Unidos estão avaliando se quando a ferramenta, porque evidentemente aquilo que a AI gera, ela teve algum insumo ali, né? E qual foi o insumo? Evidentemente as obras que estão por aí. Então, ou seja, evidentemente, para responder perguntas sobre qualquer tema, é evidente que a AI usou os textos do New York Times e de todos os jornais como conteúdo, como um insumo para gerar aquelas respostas. Então, você tem já um problema muito sério na parte de treinamento. Você tem uma outra discussão quando você usa AI, o output, ou seja, tem um input da pessoa que coloca a pergunta e aí sai o output com a obra. E se você usar para produzir aquela obra elementos de obras protegidas de terceiros? Então, você tem mais uma situação. Então, por exemplo, se você coloca lá, eu quero um quadro estilo Van Gogh, assim, etc. Né? Ou seja, claro que eu não fui muito criativo aqui no meu input, mas mais ou menos nesse sentido. Van Gogh não tem problema, porque a obra está em domínio público. Ele já morreu há mais de 70 anos. Agora, se você pega qualquer uma Tarsila do Amaral, um pintor, um livro, ilustrar, livro de obra que ainda não está em domínio público. Eu quero uma pintura, uma escultura baseado nessa escultura, etc. E o output é claramente uma obra derivada daquela que ainda não está em domínio público. A gente está tendo situações dessas, por exemplo, recentemente teve criações de músicas novas do Oasis, que eles não produziram. Na verdade, foram músicas de estilo Oasis. E aí você tem aqui naquele output, ou seja, naquele resultado, uma infração. Então você tem aí também, para mim, uma discussão enorme e que a gente vai ter cada vez mais. E tem um outro aspecto, e aí, pessoal, é algo que a gente pensar realmente, que eu vejo na discussão de IPI e AI, muito pouca gente falando disso, que é o efeito deletério da AI que pode gerar em vários mercados. Então, por exemplo, eu vi recentemente que a Lojas Renner, ela já não toca mais música criadas por humanos em suas lojas. Por quê? Ela só está usando música produzida por AI. Por quê? Porque ela não precisa pagar direitos autorais para isso. Então, em certos contextos, você passa a existir até uma certa concorrência desleal entre a obra gerada por AI e a obra gerada por humano. Porque, ora, se eu posso usar uma música para fins de ambientação, talvez não se aplicasse para um show, né? Ainda não, porque a AI talvez no futuro vai produzir músicas ainda melhores, né?
Mas para fins de ambientação, para as lojas Renner, basta aquela música protegida por AI. E aí isso não vai criar um desestímulo brutal para as obras produzidas por humanos, e a médio e longo prazo a gente não vai ter problemas de criação, realmente? Então aí a gente começa a entrar em questões até filosóficas e problemáticas, sabe? Eu acho que quando você tem sistemas produzindo obras em tão larga escala, né? Ou seja, você vai, além desses problemas jurídicos que a gente mencionou, a gente vai ter problemas de realmente desestímulos à produção de obras autorais, e aí, evidentemente, a gente vai precisar também de regulação, né? Isso vai precisar ser regulado. Né? Criação, infração. E só um comentário à questão regulação, a gente tem um PL recentemente que tentou regular um pouco essa questão. O PL determina que o sistema tem que ser titular do direito autoral, mas eu acho que o legislador brasileiro já começou mal, na minha opinião. Acho que todo mundo acha. Já começou todo mal. Mundo achando, já começou mal, porque se você determinar o sistema como titular, algo que nem sequer tem personalidade jurídica, então, assim, acho que não tem muito sentido. Então, mostra-se esse primeiro PL, mostra também que a gente tem que amadurecer isso e ter uma discussão muito mais madura e técnica em relação a esse tema. E eu queria só acrescentar, né, a história do herdeiro, porque ainda tem isso também. Você tem, por exemplo, o diretoral, a propriedade intelectual, ela herda, né? É um direito intangível, mas que é herdado. Então, por exemplo, tem casos de músicos, né, que agora as pessoas estão fazendo holograma. Então, os artistas estão deixando seus testamentos que não querem para que os herdeiros não façam holograma. Então, por exemplo, tem o caso do Tim Maia, do herdeiro do Tim Maia, que liberou os 2 discos na época que ele fez, que ele tirou da época que ele estava lá envolvido com o Racional. São 2 discos maravilhosos, você não encontrava. O que aconteceu? Está disponível nas plataformas de streaming, porque o herdeiro, discordando do direito do pai, que já morreu, ele tem, né? Então, tem... E seus que mais reproduz, inclusive. Exatamente. Mais e gera é royalties. ótimo, que bom. Mas, assim, então a gente tem na propriedade intelectual uma coisa muito interessante, que é essa coisa também dos herdeiros, né? Onde que o filho do Renato Russo, por exemplo, né? Que ele não... que esse é um grande problema. Que você não pode usar a Legião Urbana, porque o Renato Russo protegeu como sendo só dele. Então, a marca Legião Urbana é só do Renato Russo, hoje do filho do Renato Russo. E aí o Bonfá e o Dado foram fazer um show, começaram com Legião Urbana, daqui a pouco viraram Dado e Bonfá Tour. Então, assim, na inteligência artificial ainda tem essa discussão, né? Que horas que a gente vai... enfim, é muita discussão. E eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar é que todo mundo tem que participar da discussão. Parece que é uma coisa longe, mas não é. Está ligado ao seu sistema, à sua tecnologia, à distribuição da sua atividade. Então, a propriedade intelectual fica parecendo que é uma coisa que não vai acontecer comigo, mas ela está do seu lado. E o diretoral é sempre uma coisa boa de explicar, porque está do nosso lado. A gente vê, a gente consome mais, né, do que pensando assim mais facilmente. Eu acho que eu gosto dos exemplos de música, não só porque eu gosto muito de música, mas porque eu acho que fica claro, né, quando a gente fala até de derivação de obra, né? E é interessante porque as plataformas de streaming, elas criaram tecnologias para poder identificar obras derivadas, né? Então, por exemplo, assim, se uma música, se ela é a mesma melodia, mas outra letra, ainda é derivação. Não dá para pegar a melodia do Beatles e botar uma outra letra e publicar no meu nome, que eu com certeza vou levar um puxão de orelha do Spotify, que ele tem inclusive tecnologia para começar a capturar isso. A letra é até mais fácil do que a melodia, né? Então, verificar a letra, mas a mesma coisa, usar a mesma letra em outra melodia também é obra derivada, né? Teve até uma discussão no mundo do software, tem uma discussão recentemente a respeito também do quanto que se uma tecnologia on-premises versus em nuvem, né? Se eu pego uma tecnologia que está on-premises e coloco na nuvem, ela é uma obra derivada? Na verdade, não é nem derivada, ela é a própria tecnologia rocheada em outro lugar, né? Assim como uma música, né? Se eu fiz uma música que era para tocar no bolachão ou no CD, agora ela toca no streaming, é a mesma música, está protegida pelos mesmos autores, independente de onde roda, né? Onde é que está baseada isso.
Mas essa discussão da inteligência artificial realmente vai longe, né? O que a gente sabe é que a gente não sabe, né? Acho que esse é o Acho que essa palavra paradigma que o Gustavo usou é perfeito. Exatamente. A gente muda as bases, os paradigmas do que a gente entende de propriedade. Porque a propriedade intelectual, a criação, a inovatividade é uma propriedade da inteligência que até então é um atributo humano, né? Acho que até do macaco é mais fácil regular do que essa. Esse tema da AI, assim, quanto mais você estuda, mais você percebe que você nada sabe. Porque, de fato, quanto mais você estuda, mais teorias você lê e quanto mais você reflete sobre os impactos disso, né, você vê que o nosso sistema ele não está pronto. Ele não está pronto, então a discussão em torno disso realmente vai ser fundamental. Gente, só queria ver se tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta, se tem algum ponto aí que aproveitar os dois palestrantes aqui. Bom, obrigado. Primeiro, parabéns pela apresentação, muito interessante. Parabéns à organização, é um assunto super importante de ser discutido. Eu trabalho no Einstein, sou responsável pela área de gestão de propriedade intelectual, então fico super feliz de ver essa discussão aqui com os colegas. Eu queria aproveitar para estender um pouquinho a temática, escutar um pouquinho de vocês, né? Um dos grandes desafios que a gente tem é conectar as inovações patenteadas ou não com todo o ecossistema, né? Aqui a gente tem colegas da academia, colegas da indústria, e a gente sofre bastante para tirar essas tecnologias. A gente brinca que é vencer os muros da instituição, né? Levar essas tecnologias da academia para a prateleira. E é que esse mundo que a gente chama de transferência de tecnologia, né? Queria escutar um pouquinho de vocês, como vocês acham que o Brasil pode vencer essa questão. Porque quando a gente olha lá fora, a gente vai fazer benchmark com uma Cleveland Clinic, com uma Johns Hopkins, a indústria já está dentro da universidade, já está dentro do hospital, então o que nasce de tecnologia é patenteado, já é levado para o mercado, é empacotado e chega na população, e a gente tem muito essa dificuldade ainda, né? Na academia, nos institutos de pesquisa. Como vocês acreditam que o Brasil ele pode fomentar e aumentar essa capacidade de levar as inovações de um ponto a outro? Bem, eu trabalho para isso, né? Eu falo que o meu sonho é que as universidades não tenham nem muro, né? Não é para ultrapassar o muro, a gente tem que quebrar os muros, porque a gente tem alguns exemplos, até trouxe, mas eu acho que não está aí, né? Porque são os exemplos de transferência que a gente conta nos dedos, né? Exemplos de transferências do Brasil que dá certo. Aí a gente tem o Vonal, Flash, que foi desenvolvido na USP, que né, comercializado pela Biolab. A Cristélia está aqui, fico feliz, porque eu sei que tem a poliamilina lá da UFRJ, que é uma grande aposta que a Cristélia fez numa tecnologia que a patente também é meio assim, né? Porque também foi feito por uma pesquisadora que não pensou sobre isso. Enfim. Então, acho que a gente tem uma dificuldade grande, porque são duas... É uma mudança de cultura, e mudar a cultura é difícil mesmo, né? Você vai nos Estados Unidos, você entra para fazer um doutorado, ou um mestrado, ou um pós-doc, a primeira coisa que você faz é assinar um termo dizendo que tudo aquilo ali é da instituição e que você vai ser inventor. Aqui não, né? Aqui eu falo, a minha instituição é uma instituição muito difícil. A gente não tem, por exemplo, uma fundação de apoio. Então, como é que eu vou licenciar uma tecnologia para uma empresa se eu não tenho como receber royalties dessa tecnologia, né? Então, a gente tem uma legislação. O Brasil é um país que tem duas legislações de inovação. A gente tem dois, né? A Lei de Inovação de 2004 e o novo Marco Legal de 2016. É uma loucura, né? Você tem um país que não inova, que tem dois marcos legais de inovação. A Alemanha não tem nenhuma lei de inovação. Porque não precisa ter uma legislação para inovar, para que a empresa inove, né? E a Lei de Inovação brasileira, o pilar dela é aproximar os ecossistemas, colocar a universidade como sendo um ator principal desse ecossistema e estimular a inovação nas empresas. Então, a gente tem essa separação, né, do público-privado, que é muito... culturalmente foi feito assim, e a gente não consegue transpor essa barreira porque as pessoas são preconceituosas dos dois lados, não querem conversar ou não querem, né? Então, as universidades hoje têm um departamento para conversar com as empresas, de pessoas que entendem, que não é o pesquisador, né, que não é o professor, mas que entende como é que isso funciona. E aí eu faço agora um agradecimento aos escritórios de patente, que sempre, pelo menos, eu sempre tive boas... vocês sempre doaram o tempo de vocês para patentear nas universidades, recebendo por empenho, recebendo depois, às vezes não recebendo, né? E a gente tem... e sempre porque os escritórios falam isso, que as inovações são inovações brasileiras que estão ali, né? Então, é importante que o ecossistema se junte. Então, acho que é isso, é trabalhar na cultura. Acho que hoje, né, o meu foco, por exemplo, é nos alunos, né? Acho que os alunos hoje têm outra cabeça. Eu, quando entrei na biomedicina há 25 anos atrás, eu nem pensava em ir
trabalhar com propriedade intelectual zero, nem sabia o que era, mas também não pensava num laboratório. Eu queria ser professora da universidade e nem achava que era possível fazer interação com a empresa. Quando eu fui fazer meu pós-doc, eu me lembro que as pessoas me olhavam como se eu tivesse traído, né? E eu ia, na verdade, para fazer com que as pessoas falassem uma com as outras. Também não adianta você pesquisar e não usufruir. A gente fica nesse... Né, o Brasil aí em 40º lugar de inovação na área de saúde, quando a gente tem bastante pesquisa. Então, eu acho que a gente tem que fazer eventos como esse, colocar todo mundo para conversar. Acho que hoje, depois da lei do novo marco legal, a gente consegue ter uma segurança jurídica, né, também para o pesquisador conseguir ficar confortável. A gente tem aí hoje compartilhamento de laboratório com empresa, que já é uma realidade das universidades. Você tem um laboratório, você pode abrir as portas do seu laboratório e criar uma empresa lá dentro. O seu aluno, você pode ser sócio da empresa e o seu aluno, você não pode administrar, porque você é professor. DS, se você quiser cortar a sua dedicação exclusiva, você consegue administrar. Então, tem as universidades que já estão fazendo isso, estão lá na frente. A UFMG, por exemplo, a USP, óbvio, mas a UFMG é um caso, né, disso, o FSCar, a UFRJ, assim, menos. E acho que é isso, assim, essa conversa e esse né, entender que, na verdade, é tudo para a melhoria da inovação, para gerar a inovação brasileira, para que a gente tenha autonomia e não dependa tanto de tecnologia de fora. Eu achei interessante a sua pergunta, Leandro. Eu vou só usar aqui para ilustrar a minha resposta e meu comentário rápido, que é justamente do Einstein. Não sei se você sabe dessa invenção, mas aqui a gente tem, por exemplo, uma patente que cobre um dispositivo intrabucal, né, para tratamento de disfunções mandibulares, ou seja, para combater questões de bruxismo, etc. E a gente tem aqui o exemplo de uma patente em nome do Einstein, que foi protegida não só no Brasil, como também nos Estados Unidos e na União Europeia. Tá? Então, assim, eu considero esse um caso de sucesso, ou seja, de uma entidade da área de saúde brasileira, não só patenteando no Brasil, como também patenteando em outros países, o que mostra que o sistema de PI funciona. Ou seja, ele está disponível e você efetivamente consegue, ou seja, proteger aquilo que você desenvolve em casa. Agora, realmente, como colocar isso para fora, como criar esse ecossistema, eu acho que a gente vai começar a falar de questões muito mais complexas. Acho que além de tudo isso que a Renata falou, a gente tem uma situação que eu acho que a gente tem que arrumar alguma forma de trazer as empresas, né, para trabalharem junto com as universidades. Além das empresas, a gente tem que falar também de venture capital. Nos Estados Unidos, hoje, dentro dos hospitais e de universidades, você tem investidores que, a partir do momento que ele vê que algo que está sendo desenvolvido ali tem um potencial de gerar um produto efetivo, o investimento já entra. Eu não vejo muito isso hoje no Brasil, né, Renata? Assim, eu não vejo. Então, acho que assim, a gente tem que criar esse estímulo para existir investimento, né, na área. E aí a gente vai falar de questões mais complexas, taxa de juros do país, etc. Então, realmente são as dificuldades inerentes ao Brasil, né, que acabam impedindo também essa interação entre os diferentes atores da indústria. Eu acho que um comentário adicional só, eu acho que tem as dificuldades inerentes, mas eu que andei um pouco na universidade, né, Renata, a gente vê também que a questão cultural ela ainda é a mais forte, sabe assim? E a questão cultural não é só da porta da universidade para fora, é de fora para dentro, porque quantos empreendedores que estão visitando as universidades, buscando tecnologias para desenvolver e fazendo a parte do pesquisa e desenvolvimento, né, P&D. Tem a parte do desenvolvimento, que é uma parte muito frágil no Brasil, muito frágil. Porque uma coisa é desenvolver uma molécula, né? Cristália sabe bem, outra coisa é você conseguir criar, estruturar, colocar numa produção, estabilizar, testar e tocar isso amplamente, né? Então, essa parte do D, ela ainda é frágil e a gente tem problemas, questões regulares. Esses dias eu fui fazer a gente foi levantar a gente tem característica inovadora suficiente para nos acreditar a buscar um financiamento do INEP, né? No caso, né? Que tinha um financiamento voltado para a inovação. Aí, ficamos muito felizes que a gente foi aprovado lá numa linha de crédito. Não lembro, acho que era 10 milhões de reais, uma coisa assim. E maravilha. Só que qual que era a contrapartida? Tinha que ter esse dinheiro em caixa. Eu falei, mas
Se eu estou pegando um empréstimo, tem que ter o mesmo dinheiro em garantia? Isso não faz muito sentido, né? Não dá pra... Então, como é que eu vou inovar se eu preciso ter o mesmo dinheiro que eu estou pegando empréstimo em caixa como garantia? Então, assim, é uma coisa completamente esquizofrênica, né? Então, assim, quando a gente fala de fomento e inovação, poxa, temos aqui um fundo de financiamento do inovação para inovação, maravilha. Só que, na verdade, é uma linha de crédito que é mais segura do que o próprio CDI, é um negócio completamente razoável, né? Então, assim, realmente tem política pública para ser aprimorada, mas eu faço um chamado aqui específico para o nosso público, vamos dizer, o público empreendedor, sabe? Assim, para as startups, para as pessoas que estão empreendendo, lembrar que construir uma companhia, você não precisa construir tudo do zero. A gente pode se valer de propriedade intelectual, de software, de tecnologia que são desenvolvidas e processos desenvolvidos nas universidades, e o empreendedor se associar a quem desenvolve a tecnologia e poder fazer esse trabalho de pegar, criar o desenvolvimento e criar um empreendimento. E aí, voltando no início da nossa conversa, quase 2 horas atrás, se tornar um empreendedor inovador, né? Um empresário inovador, como o Schumpeter falou, e que o empresário inovador, é uma coisa forte que ele fala, o empresário inovador, o empreendedor inovador é o motor da história. Então, a inovação é o motor da história. Vai ter uma dimensão assim da importância dessa discussão que a gente está tendo aqui, né? Eu só queria complementar que o Gustavo falou do investidor, né? Acho que é isso. A gente tem pouquíssimos investidores de risco que topam, né? Porque inovação, como o Schumpeter fala, é risco, né? Você tem que... Agora, os nossos problemas inerentes é que a gente tem risco, mas a gente também tem insegurança jurídica. Aí segurança é fogo, risco a gente calcula. Mas acho que eu tenho visto hoje em biotecnologia, na área de saúde, investidores privados, né, vindo e conversando com as universidades, mas é sempre assim, sempre querem a molécula mais adiantada, a universidade sempre tem a molécula menos adiantada, e aí começa... Acho que as universidades hoje são treinadas a entender que eu acho que tinha muito isso, né? A indústria quer o lucro. Não, eles vão trabalhar, vão gastar muito dinheiro para transformar aquilo numa moléculazinha dentro do vidro, né? Isso faz sentido. E eu tenho várias histórias, a gente pode depois contar, de patentes que não foram para frente porque o procurador da universidade entendia que a empresa estava dando menos dinheiro. E você não conseguia convencer o procurador que qualquer coisa ali era bom, porque ou era aquilo ou não era nada. Então, ainda tem um sistema né, de AGU, CGU, que estão fazendo um trabalho. E aí, de novo, vou falar de Minas, porque o que eles foram fazer? Mestrado, doutorado em inovação, em propriedade intelectual. E aí, criaram, né, um viés de inovação. E aí, a gente tem a FAPESP, eu acho que faz muito isso. Assim, todo empresário de São Paulo conhece a FAPESP, porque tem um PIP que está aí há anos fomentando inovação. FAPESP, a gente tem um fomento de inovação lá no Rio de 3 milhões para a empresa inovar, 1,5 milhão FAPESP de subvenção econômica, 1,5 milhão Inovacred. Você tem pouquíssimo, a gente tem que pedir, por favor, para que as empresas se inscrevam, porque elas acham que não vão receber porque vai ser atrasado, não sei o quê. Então, também tem essa cultura de não querer dinheiro público nesse sentido de inovação. E o dinheiro... Acho que a gente tem que fomentar a inovação privada com dinheiro público mesmo. Foi assim no mundo todo, né? O iPhone está aí porque existe uma política pública para fomento de chip. Então, não é do nada. Não é o acaso, né? Não é o acaso. É isso. Legal. Eu me lembro, rapidamente, a gente encerrar aqui, só que eu estava me lembrando aqui de quando eu tive que licenciar uma tecnologia para eu explicar o direito econômico associado àquela... Como é que eu ia calcular o royalty? A pessoa fez um modelo que não tinha assim, a mínima noção, né? Eu tive que explicar ponto a ponto como é que o que é um royalty, como é que se calcula um royalty, qual é a contribuição no royalty no desenvolvimento todo. Bom, chegamos nos 5% lá, que no final das contas vai ser 5, 7% no final das contas, né? 5% é muito, né? Oi? 5% você conseguiu muito. Eu negociei bem, expliquei direitinho, né? Eu me vali um pouco da assimetria de informação, confesso. Mas no final foi um bom negócio para todas as partes. Tem uma pergunta aqui, só para a gente não deixar aqui no vácuo, né? E a gente conclui em relação à telemedicina, uma pergunta que veio do pessoal que está online. Na telemedicina, o quão a propriedade intelectual está envolvida no software e quem desenvolve ou nos processos, sem relativizar os procedimentos? Essa é uma pergunta muito importante. Porque eu posso falar alguma coisa, até porque a gente tem uma solução chamada Clínica nas Nuvens, que é uma tecnologia um software para gestão de clínicas, e tem lá embarcado um processo de telemedicina.
Só que tem a mídia, que é o canal ali, né, da telemedicina, e tem o médico. E eu acho que esse é um ponto interessante. Não sei se tem algum take sobre como a propriedade intelectual está envolvida na telemedicina especificamente. Bom, confesso que eu nunca tinha pensado em PI sobre essa perspectiva. Bom, métodos de consulta, por exemplo, isso não pode ser patenteável. Tá? Esse é um método, ou seja, o fato de você receber um paciente, seja recebê-lo no hospital para fazer uma consulta, seja um diagnóstico, né? Seja para você fazer uma consulta online, no qual você está conversando com o paciente, tentando, né, saber quais são os sintomas e chegar a um diagnóstico, tudo que é realizado no corpo ou com ali o paciente, isso não é patenteável, a lei deixa isso claro. A lei até pode patentear, por exemplo, diagnósticos in vitro, né? Kit diagnóstico. Um kit diagnóstico eventualmente pode ser patenteável, mas não esse método de telemedicina no sentido da consulta. Tá? Agora, o que pode ser protegido? Evidentemente, o software utilizado, isso sem problema nenhum. O que eu vejo aqui como o principal objeto de proteção, nesse caso, seria eventualmente o software que é utilizado, o app, porque o app nada mais é também que o programa de computador. Né? E lembrando, quando você obtém essa proteção, você não vai poder excluir terceiros de utilizarem o mesmo serviço de telemedicina, mas com uma solução diferente, com outro software, que você vai poder impedir, evidentemente, é um terceiro de usar o mesmo software que você desenvolveu naquela atividade. Tá? Não vejo muito, assim, Rafael, além do sistema que é utilizado, alguma outra forma de proteção. E inclusive, por exemplo, no nosso caso, eu tenho o software de gestão, mas assim, a ferramenta que faz a ligação, que registra, que é a mídia mesmo, como se fosse o Zoom específico embarcado no software, não é uma ferramenta minha, é uma ferramenta terceira. E eu estou contratando essa ferramenta. Você tem uma licença. Eu tenho uma licença. Sim. Então, eu estou licenciando uma tecnologia que é a mídia para se fazer a telemedicina, embarcando isso no meu software, e aí eu incluo isso no preço do meu software, mas eu remunero essa empresa terceira que é da qual eu uso a tecnologia. Poderia até ter desenvolvido, mas a gente fez conta e falou, não vale a pena, já tem uma aqui, já foi desenvolvida, está protegida, então a gente vai licenciar essa tecnologia, embarcar no software e aí eu tenho o direito de distribuição. Nesse caso, eu acho muito interessante os direitos, né, que estão associados à propriedade intelectual. Né? Esse é um direito de distribuição, não é um direito de transformação. Então, tem outros softwares que a gente tem o direito de licenciamento, exploração comercial e transformação. Ou seja, tudo que eu criar de derivação ainda é propriedade minha. Né? Nesse caso, não. Nesse caso, é um direito exclusivo de distribuição, de uso e distribuição. É interessante esse exemplo, que você está falando de um produto final que engloba produtos protegidos por propriedade intelectual de diferentes titulares. Então, ou seja, você acoplou uma solução que já existia em outra, você licencia a solução inteira, mas evidentemente pagando o royalty, né, para o titular do software que foi licenciado. Só quero completar porque eu sou professora do programa de telemedicina, né, e telesaúde lá na UERJ. É o primeiro, fez 10 anos do mestrado, 20 anos de telesaúde, e a gente discute muito isso. Na verdade, eu acabei de ser professora para dar disciplina de propriedade intelectual, porque não tinha, né? E aí muita gente desenvolvendo aplicativos e ferramentas, e essa discussão da ferramenta. E o software foi, é isso, o Gustavo falou. Acho que a gente tem um problema da interoperabilidade, né, dos dados, e isso está uma discussão enorme que envolve não só a propriedade intelectual, mas envolve leis gerais de proteção de dados e etc. E acho que é construir bases legais para que a gente comece a discutir essas coisas novas que estão acontecendo. Né? Acho que é isso, é uma construção de base legal. Gente, obrigado aí pela atenção, pela paciência de vocês. Obrigado, porque eu estou achando tão bom o assunto que podia esticar aqui, mas nós temos outros trabalhos para fazer, mas esse trabalho de educação nosso, no sentido do uso, do entendimento, das aplicações possíveis, das responsabilidades associadas a um uso da propriedade intelectual é muito importante no setor. Isso fortalece o setor, seja no caminho da inovação, seja as instituições em fazendo bom uso e uso responsável das tecnologias que contrata, que usa e que a gente tem acesso no dia a dia. Muito obrigado, Gustavo, Renata, pela participação brilhante. Eu não costumo dizer isso não, o pessoal sabe que eu sou meio enjoado, mas realmente participações brilhantes que realmente elucidaram os assuntos com conteúdo, com profundidade. Isso é um painel que vale a pena
E agradeço mais uma vez e agradeço aqui também para concluir a ANAP, mais uma vez pela abertura, pela disposição de dar esse espaço para a gente discutir esse assunto tão importante para o setor. Muito obrigado para todos aí.